Se ele deixar em branco, ele errou. Ele ganha uma nota. Se esse mesmo item que ele deixou em branco, se ele tivesse respondido ao acaso e tivesse acertado, ele ia ganhar uma nota maior do que ele ter deixado em branco. Ele não vai ser prejudicado por acerto casual. Ele não vai ganhar tanto mais na nota, não vai aumentar tanto, se ele tivesse acertado um item mais próximo dos itens, maioria que ele acertou. Acerto aumenta um pouquinho, mas quando é coerente, aumenta mais. Antes eu quero mostrar... Aliás, antes de tudo, eu quero fazer um comentário, né, que essa apresentação ela vai ter momentos que vão ser mais fáceis e mais difíceis de acompanhar. Só que a intenção é que a gente consiga conversar com muitas pessoas, né? Então, pode ser que em alguns momentos, né, o conhecimento, né, os termos técnicos, o conhecimento que está sendo demandado aqui na conversa, ela fique um pouco mais, ou bastante mais difícil do que algumas pessoas vão conseguir, que algumas pessoas conseguiriam acompanhar, né? Mas o tempo todo a gente vai ficar indo e voltando, né, nessa dificuldade. Então, em alguns momentos, não se preocupem, né? De fato, é difícil, tá? Mas em outros momentos, aí a gente vai caminhar junto, tá bom? No Enem, é a mesma coisa. O programa dá média 0. Desvio padrão 1. Só que a gente transforma essa escala. Porque como é que ficou no 451,3? Como é que chega aqui? Bom, são 4 provas, né? Ciências humanas, ciência da natureza, linguagens e códigos e matemática. Então, são 4 métricas diferentes, 4 réguas diferentes. Uma para cada área do conhecimento. Uma para cada prova. A gente transforma o 0 em 500. E o 1 transforma em 100. Ou seja, a média da população é 500. E o desvio padrão da população é 100. Quem é essa referência? Essa referência aqui, que tem média 500 e desvio padrão 100, são as pessoas que participaram do Enem em 2009, que estavam concluindo o ensino médio, né, na modalidade regular, o ensino médio regular, nas escolas públicas. Então, essas pessoas, em 2009, tiveram média 500. Essa é a referência da escala. Poderia ser um outro grupo? Poderia, né? Mas essa foi a escolha. Isso, nas relações, também não faz diferença, né? O que a gente precisa é pensar num número que seja mais conveniente, né? Conveniente no sentido de ser mais amigável, digamos assim, né? Porque se a gente deixa no 0, média 0, desvio padrão 1, a pessoa vai ter nota negativa, né? Já é difícil a gente entender como funciona a teoria de resposta ao item, né? E aí, quando a gente acrescenta mais um fator, né, que pode dificultar, então isso pode desviar nossos olhares porque porque mais interessa, né? Que é, nesse caso aqui, a nota sendo usada, né? Os usos da nota, a interpretação. Então, é isso que a gente faz no INEP, né? A gente transforma o 0 em 500 e o 1 em 100. E aí tem as contas por trás também, né? Como as relações se mantêm, a Maria, ela que tem 451,3, o que acontece? Ela está um pouco abaixo, né? Essa interpretação que a gente tem. Ela está um pouco abaixo da média dessas pessoas que eu falei de 2009. Né? E repara que a referência continua a mesma, desde 2009. A régua do Enem não mudou desde 2009. Né? Então, não é todo ano, em 2023 agora, a gente vai calcular uma nova régua. Não, a referência continua a mesma. As pessoas e os itens, eles vão sendo posicionados nessa régua. Assim como eu fui posicionando os itens da altura, a gente vai posicionando os itens, eu vou falar mais daqui a pouquinho sobre isso, né? Os itens vão sendo posicionados nessa régua aqui. E as pessoas também. O 500 continua sendo 500, que é a média das pessoas lá de 2009 que eu mencionei. Só beber uma água aqui, 1 minuto, gente.
eu estou lendo as perguntas aqui, gente, só porque existem algumas que vocês estão fazendo, por exemplo, né, diferença de número de acertos, e o número de acertos e a nota, né? Por que uma pessoa... Isso também é uma pergunta que a Maria, né, naquela interrogação gigantesco, né, que as pessoas se fazem. E eu acho que é perfeitamente normal a gente se fazer essa pergunta, né? Uma pessoa que acerta 25 questões numa prova e a outra pessoa também acerta 25 questões na mesma prova. Por que elas têm notas diferentes? Né? Isso aí, eu vou abordar isso daqui a pouco, junto com a explicação de como que é feito o cálculo de fato. Tá? Então, isso eu vou falar. Uma outra pergunta também que a gente se faz, é possível tirar mais de 1.000 pontos? Sim, é possível. Já aconteceu, inclusive. Né? Depende da prova. Né? Se as provas forem construídas, né, de maneira que existam itens que cheguem até lá em cima, mais lá em cima, ou mais lá em cima, né, as notas vão poder chegar mais lá em cima também. A pessoa poderia, teoricamente, aquilo que eu falei, a pessoa poderia tirar menos infinito ou mais infinito. Isso depende do intervalo que a prova vai medir. Nesse questionário da altura, por exemplo, media de 1,55 a 1,93, se eu me lembro bem. Né? Se eu coloco itens mais altos, eu vou conseguir ter uma altura maior também naquela prova. Né? Isso foi uma pergunta aqui do Vitor Emanuel. A Quitéria utilizar uma questão do Enem anterior para ter... eu não tenho aqui, gente, eu acho que é possível que outras pessoas também peçam isso. Eu não tenho, nesse momento, um gráfico ou um exemplo de uma questão do Enem que a gente pudesse conversar aqui sobre como que se comportou, quais são os parâmetros dos itens, né? Mas eu vou falar, estou falando da altura agora, mas em breve eu vou falar de maneira fictícia do Enem também, tá? Como que isso se aplica no Enem? Porque a ideia é essa, né? A gente falar sobre altura, né? Tanto que eu trouxe aqui, falei um pouco da altura, como é que se constrói a régua da altura e agora como que constrói a régua do Enem, né? A referência, né?